Quando que eu tenho direito à partilha de cotas sociais? Quando que eu tenho direito à metade das cotas do meu cônjuge ou companheiro? E aí resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre essas intercorrências entre direito empresarial e direito de família, sobre quando o direito de família pode atrapalhar um pouco o direito empresarial e quando que o direito empresarial pode atrapalhar um pouco o direito de família. Se você quiser assistir mais vídeos sobre isso, ou tem alguma dúvida sobre esse assunto, eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários que dúvidas vocês têm. Eu até vou abrir uma caixinha lá nos stories para que vocês possam se manifestar por ali para saber o que a gente quer saber sobre esse assunto, né? Essa interface entre família e empresa. Como é que a gente vai se portar com relação a isso? E aí vamos à resposta que é possível nesse assunto. Primeira coisa, gente, se estamos falando de cotas sociais, estamos falando de um tipo societário específico. A gente tem cotas de uma limitada, que é a mais comum. Eu dei uma olhadinha nos dados, são 93% de empresas limitadas. Então, nós estamos falando de limitada provavelmente, certo? E na limitada, para a gente poder dizer que tem partilha de cota social, a gente tem que olhar o regime de bens em que essas pessoas estiveram unidas. Existem hoje 4 regimes típicos de bens, né? O regime da comunhão universal, o regime da comunhão parcial, o regime da participação final dos aquestos e o regime de separação de bens. Esse último dividido em separação obrigatória e separação convencional. Na comunhão universal, nós temos a comunicação das cotas sociais, sim. No regime de comunhão parcial, nós teremos comunicação das cotas sociais se a sociedade for constituída dentro da união. Então, sociedade constituída na constância da união estável ou do casamento, mediante prova, é óbvio, né? Comunica, tá bem? Na participação final nos aquestos, vai depender se esse bem vai ser considerado aquesto ou particular. Se ele for considerado bem particular, ele sai da conta ao final. Se ele for considerado bem aquesto, que é bem comum, ele entra na conta, tá bem? Nos regimes de separação, a gente tem que separar 2 entendimentos. A separação obrigatória tem incidência da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, se a sociedade for constituída na constância de uma união com separação obrigatória, sim, a gente vai ter comunicação. Mas se nós tivermos uma constituição fora da constância dessa união, aí a gente não tem comunicação, tá certo? Por fim, a separação obrigatória, ela não importa a comunicação e tudo bem. Então, estamos falando dos regimes em que temos comunicação. E agora vem mais uma impropriedade. Simone, quando que eu partilho a cota? Nunca. A cota é um bem considerado pela legislação móvel e, além de ser móvel, indivisível. Então, eu nunca vou poder compartilhar uma cota social, porque é um bem móvel e indivisível. Por natureza legal, ela não pode ser fracionada ou partilhada. Mas quando a gente fala de partilha de cotas, do que a gente está falando? A gente está falando de dividir o montante de cotas sociais. E concordam que se eu tenho uma limitada com Simone e mais uma sócia, tudo que eu não quero é receber o ex-marido da minha sócia na minha sociedade para que eu fique com 50, ela 25 e ele com outro 25, que isso é certo que vai dar errado. Então, aqui nós temos uma próxima característica dessa sociedade, que é o foco nas relações pessoais. São entidades que são formadas por conta do vínculo de pessoalidade entre essas pessoas. Então, por isso que na partilha de cotas é incomum, não vou dizer que é absurdo, mas é muito raro que nós tenhamos uma autorização judicial para que o ex-cônjuge ou companheiro ingresse na sociedade. Habitualmente, o que as decisões judiciais nos apresentam é a possibilidade de aferir, de receber o ganho financeiro decorrente dessa metade. Então, 50% que seria da minha sócia vai ser dividido em 25 para ela e 25 para ele. E ele entra numa condição de subsócio dela. Entra na condição de subsócio dela recebendo os ganhos financeiros.
Tá bem, dito isso, então é uma grande vantagem que eu receba a cota? Não, mais uma ilusão. Por que que não é uma vantagem receber as cotas? Receber numa partilha a cota em si. Porque todo o know-how e todo o conhecimento da atividade econômica geralmente pertence às pessoas que são efetivamente os sócios originários. E se eu recebo a cota social em si, é muito comum que essas pessoas comecem a levar os seus esforços para outro lugar. Porque se essas duas podem montar uma nova sociedade e especular, por exemplo, eu e a minha sócia, um outro nicho mercadológico, ou utilizar o nosso know-how para continuar recebendo 50 a 50 já depois que eliminou o regime de bens, certo? Por que cargas d'água que essas duas pessoas vão continuar vinculadas e com toda a força e energia econômica a essa terceira pessoa que seria o ex-marido? Então, nunca é uma boa receber a cota social. Simone, tu está dizendo isso peremptoriamente? Não sei, eventualmente eu posso ter uma situação lá que as pessoas gostem de dividir, enfim. Mas geralmente receber a cota não é uma boa ideia. Tá, e aí o que que a gente faz? A gente faz um processo judicial, que é o processo que vai indicar qual é o valor das cotas sociais naquele momento da ruptura do regime de bens, que é o momento da separação de fato. O nome dessa ação é balanço de determinação. Então, se ajuiza o balanço de determinação para determinar e para saber qual é o valor exato das cotas sociais naquele momento específico em que está havendo o encerramento do regime de bens. Espero que tenha sido útil. Se você tiver mais dúvida, eu vou continuar dizendo assim: deixa aqui, vamos destinar um pouco de tempo para conversar sobre essas relações entre família e empresa, tá bem? Já recebi mais uma dúvida, acho que pode ser legal, se vocês quiserem, vocês me avisem, que é: e a valorização, a desvalorização das cotas comunica? Quando que comunica? Como é que é a jurisprudência? Se você quiser, avisa aí. Até logo.